Olá a todos, e hoje temos mais um vídeo de dica técnica. E essa dica técnica de hoje é como corrigir a posição das sombras no objeto 2D. É comum, quando a gente insere um item rotacionado diretamente no Visual Plan ou quando traz esse item do Auto Landscape, que as sombras fiquem para direções distintas. Então vou ensinar, além de rotacionar as sombras, corrigir como eu quero que apareça essa sombra. Então vamos para a dica. Primeiro, vamos corrigir as sombras dos itens mais altos. Vou começar, nesse caso, pelas palmeiras. Vou clicar em uma delas, eu sei que tem mais palmeiras iguais, então eu vou em formatação. Ao lado de cadeado, clicar em selecionar similares. Se é um item que está acima dos outros, eu vou clicar em avançar. Aproveitando a seleção, a gente está vendo que ela está com transparência. Por quê? Justamente para mostrar que tem coisas embaixo. Você pode usar assim, ou você pode transformar em totalmente opaco, sem transparência. Para isso, na aba formatação, vai em modificar e ali tem opacidade. Está 54%, eu vou mudar para 100% e apertar Enter. O próximo passo é a coluna sombra 2D. Como são itens altos, grandes e bem detalhados, eu vou mudar o tipo de sombra para detalhado. Por quê? Eu tenho a opção sem sombra, remove a sombra, círculo, que é padrão, retângulo, que deixa a sombra quadrada ou retangular, e detalhado, que segue a forma do objeto. Para esses itens maiores, é essa a opção que eu quero. Por enquanto eu não vou mexer na rotação da sombra, clicando ali em ângulo da sombra, está 135 graus. Beleza, vou fazer para as outras palmeiras. Agora temos as árvores e itens do tipo herbácea, que são baixos ou médios, né? Se eu clicar aqui, por exemplo, selecionar similar, vamos ver o que? Primeiro que tem o dele em mais pontos e que ele está com uma sombra circular. Se eu botar uma sombra detalhada, fica legal. Só que não faz tanta diferença prática colocar detalhado numa prancha que fica mais à distância. Praticamente não aparece. Se eu selecionar tudo de novo e colocar um círculo, a gente consegue ver mais efeito dessa sombra. Então, nesse caso, pode ser sim sua escolha manter sombra detalhada, mas eu digo, como vocês podem ver, que não faz muita diferença se a gente manter circular. Vou colocar detalhado, tá? Os itens lá de baixo, menorzinhos, sem sombra, circular ou detalhada, a gente vai usar circular, porque é aí então que não vai fazer diferença alguma. O que a gente precisa se atentar? Alguns mobiliários são detalhados, tá? Tem tramas, tem vazados. Esses mobiliários eu recomendo que mude para detalhado. Agora, mobiliários retangulares, eu mantenho a sombra retangular. Inclusive dessa luminária, se você olhar aqui o 2D dela, ela é retangular. Se eu botar detalhado, lógico, ela vai ficar muito mais correta. Só que também não vai fazer grande diferença visual. Então vou manter retangular. O grande ponto da sombra aqui agora nesse projeto são as pedras. As pedras estão vindo com sombras quadrangulares. Aí é um ponto que a gente tem que ter atenção. Vou selecionar todas as pedras do meu projeto. Vou desmarcar essa linha que eu selecionei a mais. Selecionei todas as pedras e vou botar detalhada também. Olha como ficou mais correto. Agora eu preciso definir qual a direção do meu sol. Se a direção do meu sol está nesse sentido, eu preciso rotacionar. Seleciono todos os itens que são iguais. E agora sim eu mexo no ângulo. Posso mexer pela seta. Ó, repare que uma veio mais rápido e a outra está indo para outro ângulo. Vou botar negativo, menos 200.
As poltronas já estão para o lado correto. As chases não, então eu preciso rotacionar 220. Então eu posso vir aqui e colocar 220 na outra. Como elas foram inseridas iguais, estão corretas. Agora as agaves. Não posso ter sombra para cima. Então vou fazendo isso sobre todo o meu projeto. Feito isso, qual que é o próximo passo? Itens mais altos não mandam a sombra a mais distância? Então vou pegar aqui essas palmeiras e embaixo da rotação da sombra, vou mudar o tamanho da sombra. Então eu posso exercer mais sombreamento com esses itens que são mais altos, o que faz mais sentido, certo? Isso vai trazendo qualidade para o seu projeto. E no 3D, como é que eu ajusto a sombra? Vocês já podem ver que elas estão todas para a mesma direção. O que eu preciso fazer agora é botar na mesma direção que no meu 2D. Vou em Visual Render, Estudo Solar. Escolho a hora do dia, por exemplo. Vou mudar a direção da bússola para cima ou para baixo. Então eu imagino que é algo por aqui. Quanto mais cedo, mais longa é a sombra. Na verdade, quanto mais longe de meio-dia, mais longa é a sombra, para um lado ou para o outro. Então finalizo aqui minha dica técnica sobre sombras no Visual Plano. Espero que você tenha aproveitado e faça grandes projetos com o programa. Até a próxima!